Pois é, meus amigos, hoje viajamos até a Aldeia de Frades, na Vidigueira, Alentejo, para provar o Talha de Frades Castas Antigas 2019. Fiquem para ver. Meus amigos, olhem para este vinho e para esta cor que nós temos aqui. Vocês por esta cor percebem logo que isto não é o vosso típico branco. Isto é um vinho especial. Hoje temos aqui à prova o Castas Antigas 2019 da Talha de Frades. Este é um vinho de talha, como o próprio nome indica. É um field blend feito com 7 castas típicas alentejanas. Estamos a falar de Arinto, Antão Vaz, Larião, Perrum, Mantiúdo e Síria. Como qualquer field blend, a percentagem de cada uma das uvas vai variando um pouco de ano para ano, portanto é natural que este vinho seja ligeiramente diferente todos os anos. Segundo o Alexandre Frade, isto é a maneira mais fiel de representar o terroir, de onde vêm estas uvas e de onde este vinho é feito. A fermentação dá-se espontaneamente dentro da talha. O vinho permanece naturalmente em contacto pelicular até ao final de dezembro, princípio de janeiro, onde depois é passado para uma nova talha. Ele é filtrado pelas massas que descem até ao final da talha e que depois servem como se fosse um filtro natural para filtrar o vinho, e é então depois passado para outra talha onde permanece 5 meses e depois de ser engarrafado estagia 4 anos em garrafa até vir para o mercado. Sim, vocês ouviram bem, 4 anos. Quando nós temos muitos produtores a dizer que os seus vinhos brancos têm uma longevidade de 4 a 5 anos, este vinho sai para o mercado praticamente com 5 anos. Um vinho de talha que muita gente tem o preconceito que deve ser bebido no ano em que é feito. Muitas pessoas têm ainda o preconceito de que o vinho de talha é um vinho para ser consumido novo, e a Talha de Frades é um dos produtores que resolveu desmistificar isso. Portanto, é isso que nós temos aqui, é Alentejo, é tradição no copo, e eu gosto muito dos vinhos de talha por causa disso. São vinhos gastronómicos que nos trazem muito do seu terroir, das tradições para o copo, e eu estou muito curioso para provar aquilo que nós temos aqui. Vamos então ver como está em termos de nariz. Vocês podem ver que ele tem aqui uma cor alaranjada, âmbar, muito bonita. Vamos então ver como está. Bem, meus amigos, isto é uma loucura dentro do copo, é o que eu vos posso dizer. Isto é tanta coisa a acontecer aqui ao mesmo tempo. Se vocês querem um vinho branco de piscina para beber assim descontraídamente, esqueçam isto, procurem no outro lado, não é isto que nós temos aqui. Este é um vinho sério, um vinho gastronómico, um vinho cheio de caráter e um vinho que nos cativa cada vez que nós pomos o nariz no copo. Mesmo para um vinho de talha, eu acho que aquilo que nós temos aqui já não é um vinho de talha típica, porque nós temos aqui um vinho de talha já com alguma evolução. E eu acho que isso nota-se perfeitamente no aroma do vinho. Já não temos só aqui a laranja confitada, a casca de laranja, que é muito característico da maceração pelicular. Temos mais do que isso. Já temos aqui um pouco de fruta cozida, temos aqui assim maçã cozida, marmelo cozido, um pouco de compota de pêssego, que alperce, um alperce assim já um bocadinho desidratado, uma maçã a ficar meio seca, aqueles chips de maçã seca que nós compramos como snack, alguma fruta cítrica a fazer lembrar a toranja, um vinho super complexo que nós vamos ver mudar e transformar-se à medida que a temperatura for subindo e à medida que ele for abrindo no copo. Eu provavelmente não o fiz, mas provavelmente serviria este vinho decantado. Muito giro, vamos então ver como está na boca. É difícil pôr por palavras aquilo que uma pessoa encontra neste vinho. Se no nariz ele já me parecia muito diferente, na boca é de facto diferente de tudo aquilo que eu já provei, mesmo comparado com outros vinhos de talha. Este é um vinho com uma complexidade enorme, com uma mistura de sabores e de aromas gigante. Estamos a falar aqui que em termos de palato temos aqui um alperce, um pêssego desidratado, seco, um bocadinho de casca de laranja, um bocadinho de toranja, um bocadinho de maçã cozida, marmelo cozido, fruta compotada. Sabem quando nós temos maçã a cozer para fazer um puré de maçã, mas sem ser doce, sem ser nada doce em boca, mas também não temos aqui um lado muito amargo, muito adstringente. Eu diria que isto é um branco seríssimo, um vinho de talha extraordinário. É um branco que se bebe praticamente como se fosse um tinto. Estou algo espantado que com tanto contacto pelicular não temos aqui demasiado
demasiado tanino, provavelmente por estes anos de garrafa, pela maneira como o vinho já evoluiu um pouco. Temos aqui, de facto, algum tanino super fino, super elegante, que dá aqui alguma estrutura, algum corpo, que sustenta aqui esta fruta e que dá aqui assim um vinho com um caráter super gastronómico. Este é um vinho para uma carne assada, para umas migas com uma carne do alguidar, para uma perna de borrego assada no forno. Este é um vinho que pede comida e um vinho extremamente gastronómico. Este vinho ronda aqui os 40 euros. Não é um vinho barato. Há vinhos que é difícil nós colocarmos um preço porque nos dá tanto prazer beber que é difícil nós colocarmos um preço nisso. Mas, dada a tradição que nós temos aqui, a qualidade e o cuidado com que este vinho é feito, eu diria que este vinho merece bem o valor que é pedido por ele. Cada vez mais eu aprecio vinhos de talha. Um dos responsáveis é certamente o Alexandre Frade, da Talha de Frades, que faz estes vinhos magníficos. E eu espero que vocês provem e deem uma hipótese aos vinhos de talha, pois valem bastante a pena.